Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje eu tenho uma breve mensagem para você e é uma mensagem bem simples, mas muitas das vezes difícil de aceitar. Nós precisamos viver conforme o padrão de Cristo para nós. Deus, Jesus, nos deixou um exemplo para viver, nos deixou um modelo a seguir. Ele mesmo desceu à terra e nos mostrou como viver aqui. Ele nos ensinou como caminhar diante de um mundo corrupto, que na época dele já era bem corrupto. Já eram sujos, já cometiam coisas promíscuas. E Jesus estava aqui. E mesmo em meio a esse mundo cheio de impureza e de corrupção, ele conseguiu passar por tudo isso sem pecar, sem falhar. E além dele ter dado um exemplo, ele nos deixou a Bíblia, para que a gente, caso tenha dúvidas e não lembrasse por histórias contadas, a gente ter um manual a consultar. E eu estava lendo Provérbios 1, e no versículo 10, e tem uma pequena frase, um versículo só simples, mas que traz um significado gigantesco. Filho meu, se pecadores te seduzirem. Aqui é Salomão que está escrevendo, né? Mas considerando o ponto que tudo foi inspiração do Espírito Santo para os homens escreverem, aqui é o Espírito Santo falando, Deus falando, Jesus falando para você e para mim, filho meu. Ele já te trata como filho, então tem um cuidado especial. Lembra daquele versículo que o Senhor só corrige a quem Ele ama? Então, um filho, você ama um filho. Então, o Senhor já te trata com um carinho especial, dizendo, filho meu, se pecadores te seduzirem, Ele já deixa a possibilidade de que pode ser que pecadores venham te seduzir. Ou seja, pessoas que vivem uma vida largada, uma vida sem o temor ao Senhor, te seduzirem. Não consintas. Esse versículo é simples e direto. Provavelmente pecadores vão te seduzir. Sempre tem em algum lugar pessoas que não compactuam da mesma fé que você, e você precisa agir de maneira diferente no meio delas. Você precisa ser diferente no meio delas. Quem sabe talvez a gente se comporte como eles, ou entre no bolo, né, na rodinha, apenas para ser aceito. Mas mesmo diante de tudo isso, a gente não pode apenas aceitar. A gente precisa ser diferente e agir como Jesus agiria diante dessas situações. Talvez Jesus não sairia chutando balde, falando, não quero mais falar com vocês, não sumam da minha frente. Mas ele seria diferente e através da diferença dele, ele moldaria o ambiente quando ele chegasse. Então, pera lá, ó. Quando Jesus chegou, a gente não pode falar mais disso. A gente não deve viver assim. E isso acaba influenciando positivamente as outras pessoas. Então, eu só queria que você refletisse um pouco sobre isso, da mesma forma que eu refleti agora. Se pecadores te seduzirem, não consintas. Se as pessoas tentarem fazer você viver uma vida que não é o que Jesus quer para você, não vá. Mas permaneça firme em Cristo, confiando que Ele tem o melhor para você, desculpa. Ele tem o melhor para cada um de nós. Então, fique atento e não cedas, mas viva conforme o padrão de Cristo estabeleceu para mim e para você. Porque Deus estabeleceu um padrão para a nossa segurança, para a nossa proteção. Se o Senhor estabelece limites, é porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Se tem alguém que sabe o que é melhor para a gente, é o Senhor. Então, mesmo que aparentemente não seja algo que vai te beneficiar, o Senhor tem o melhor para você. E Ele quer que você desfrute do melhor dessa terra, mas debaixo da bênção e do temor dEle. Então, fique com essa reflexão. E mais uma vez, Provérbios 1:10. Filho meu, se pecadores te seduzirem, não consintas, não ceda, mas permaneça firme e constante no Senhor, porque a bênção de Deus continuará sobre a sua vida. Deus abençoe.